Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Entre Amigos, do Amos Oz. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras e acho que é um livro mais recente desse autor. E eu já estava querendo ler alguma coisa dele fazia algum tempo. Ele é um escritor que nasceu em Jerusalém e tem escrito muitas histórias sobre aquelas bandas do mundo. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse livro. Ao todo são 8 textos que podem ser vistos tanto como contos como um romance, que vai contar a vida de um kibbutz. O kibbutz sobre o qual ele vai contar pra gente se chama Ikhat, eu acho que é assim que fala. E pra quem não sabe, kibbutz é uma espécie... é uma formação social que preza muito pela comunidade. Então, cada pessoa tem seu trabalho e você não recebe dinheiro por isso, mas ao mesmo tempo você recebe... Então, por exemplo, você trabalha de sapateiro. Então, você conserta e faz sapatos para as pessoas, só que em troca você recebe comida, você recebe, enfim, roupas, livros, tudo que você quiser para viver. Quiser também é... Enfim, existe ali a vida comunitária e as pessoas fazem serviços umas para as outras e todo mundo vive feliz, em tese. São, obviamente, estruturas pequenas, né? Você não consegue ter 5 milhões de pessoas vivendo numa formação assim, não que eu saiba, pelo menos. E nesses 8 textos, ele vai contar a vida de diferentes pessoas em diferentes momentos, ou momentos próximos, mas enfim, nesse kibbutz. Esse kibbutz é relativamente recente, existe a geração dos fundadores, e agora os filhos desses fundadores estão começando a chegar ali, tipo, o presidente do kibbutz já é um filho, mas eu acho que é o primeiro dos filhos a chegar a ser presidente. Então, assim, é um kibbutz recente, os fundadores ainda estão vivos, muitos, não todos. Ele vai contar tanto sobre as alegrias quanto sobre os problemas e as tristezas de se estar ali. Então, cada um dos textos pode ser lido como um conto, porque ele tem uma historinha isolada em si. Então, vai contar a história ou de um casal que está tendo problemas, ou de um casal que está tendo problemas com o filho, ou de pessoas que não estão felizes em estar ali, ou pessoas, enfim, casos diferentes de pessoas que estão ali vivendo algum tipo de situação, mas que juntos dão pra gente uma visão bem interessante sobre o que é a vida nesse lugar. Uma coisa bem interessante que, como toda cidade pequena, pelo menos toda cidade pequena que eu conheço, existe fofoca, existe comentário. Se você faz alguma coisa, as pessoas vão comentar no dia seguinte. Os personagens têm noção disso e, por vezes, inclusive, se preocupam com isso. Outra coisa que ele aborda é a questão do amor. Em tese, eles propõem uma ideia de amor mais livre, sem ciúmes, em que os casais podem se desfazer sem um divórcio formal. Você simplesmente para de morar junto, você vai morar junto, né? Não é assim uma suruba, mas é uma coisa um pouquinho mais livre do que a gente pensa aqui, né? Em que existe ainda essa instituição do casamento e por aí vai. E então também é bem interessante como ele propõe isso com a formação e desformação de alguns casais ao longo do livro. Então, sobre como isso é mais fácil, mas é ao mesmo tempo emocionalmente difícil igual, né? As pessoas não por ser burocraticamente mais fácil, institucionalmente mais fácil, se torna mais feliz emocionalmente. Outra coisa que eu acho bem interessante é que ele aborda tanto pessoas que gostam muito de estar ali, que fazem parte completamente do sistema, como de pessoas que por vários motivos não querem mais estar ali. Então, por exemplo, os jovens, eles precisam... toda a formação dos jovens é feita para que eles participem dessa vida em comunidade. E eles só saem da sua cidade para viajar ou para estudar com permissão, afinal de contas eles não têm dinheiro próprio, né? Eles precisam de dinheiro do grupo inteiro para poder fazer alguma coisa. Como você faz quando você quer fazer alguma coisa que te exige sair, ou quando você não quer mais ficar ali, ou quando você quer ir para uma atividade que você não pode porque já tem gente fazendo isso? Então, toda essa questão de como a gente mesmo se sente nas nossas decisões de vida, como isso é diferente lá, considerando que você não pode ainda
tomar as decisões só pela sua vida, mas também pela vida de comunidade, e a comunidade influencia nas suas decisões. Então você chega lá e fala, eu quero plantar comida, e eles falam, não, já tem gente suficiente plantando, você vai ter que cozinhar. E, enfim, é interessante essa discussão sobre essas liberdades individuais que o autor faz, porque ao mesmo tempo que você tem, em alguns sentidos, liberdades maiores, em outros você tem menos liberdade. O narrador do livro é como se fosse um habitante desse kibbutz. A gente nunca chega a saber quem ele é, mas ele vai contar pra gente, então na nossa vida acontecem coisas, e daí começa a contar de fulano e fulano e fulano. Então é meio que em primeira pessoa, mas ele conta casos que aconteceram com terceiras pessoas, né? Não com ele. Então existe essa figura do narrador que a gente percebe que é alguém que mora ali também, mas ele conta só a história dos outros, como se fosse esse tom de meio fofoca mesmo. Exceto que ele sabe mais, ele sabe como um pouco mais dos personagens do que seria, acho que, uma fofoca normal. Mas ainda assim ele tem um pouco esse tom de alguém tá te contando essa história. Eu achei a linguagem dele muito gostosa de ler, é uma linguagem relativamente simples, uma construção de narrativa simples, ele começa a contar e termina a contar. Achei bem gostoso de ler. Esse livro especificamente não é muito comprido. Eu achei uma delícia, assim, é um livro que você percebe que ao mesmo tempo que ele é leve, é gostoso de ler, ele te propõe reflexões bastante interessantes todas sobre essa questão da liberdade, sobre essa questão de como as pessoas são juntas, né? Como que você se relaciona com outros. Por aí vai. Eu gostei muito desse livro e pretendo ler mais coisas do autor em breve. Aliás, se alguém de vocês quiser me indicar algum outro livro dele específico, pode deixar nos comentários. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até logo!